Enquanto eu estiver na política, você nunca vai ser prefeito de São Paulo. Pode mudar para o interior e garantir seu sonho em outra cidade, você não vai. Depois de toda a treta envolvendo Pablo Marçal, Guilherme Boulos e Nunes, Pablo Marçal, depois de ficar de fora para a corrida para a Prefeitura de São Paulo, acabou convidando Boulos e Nunes para uma sabatina. Não sabemos se por medo ou estratégia, o candidato Nunes não aceitou e somente Boulos concordou de estar frente a frente conversando com Marçal. Muito diferente dos outros debates, Pablo Marçal fez várias perguntas para Boulos que você quer saber. E tudo isso você vai ver agora. Se você quer ficar por dentro de tudo que acontece no meio gospel e também na grande mídia, se inscreva agora em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações, dê um toque no botão curtir para nos apoiar e sem muita demora, vamos ao vídeo. No debate da Veja você não foi, e aí como a gente está numa entrevista de emprego, lá você não foi, foi você, o Nunes e o Datena que acabou não indo. Em poucas palavras, para a gente conseguir fluir bem na entrevista, né? Como eu disse, isso aqui não vai ter baixaria, vai ser com respeito, apesar de muitas pessoas de direita não conseguirem nem dialogar com alguém de esquerda como você. Eu acredito que isso aqui vai trazer muita luz para todo mundo. Me fala então, por que você topou vir aqui? Você já disse, mas por que você deixou de ir naquele debate? Que inclusive não ficou claro para ninguém. Em poucas palavras, para a gente conseguir fluir. Se você puder atender esse pedido, a gente vai fluir com muitas perguntas aí. Então, se você fala pós já debate, por que você fugiu daquele? Aquele foi o único debate que eu não fui, porque não houve acordo com as regras, Marçal. A revista Veja, que organizava o debate, não atendeu o pedido da nossa campanha e de outras campanhas de ter regras que evitasse baixaria, de ter regras que permitisse uma discussão sobre a cidade, e por isso que eu não fui naquele. Em todos os outros debates, quando houve acordo com as regras, como esse aqui, a sua equipe mandou para mim a proposta de regras, esse compromisso que você reafirmou agora de não ter baixaria, por isso estou aqui e não tive naquele. Tá. Me fala, eu vou perguntar coisas pessoais. Eu tô falando por 1.719.024. Fora isso, acho que 50 milhões de pessoas me assistem nas redes sociais, né? No mundo inteiro aí, gente, no mundo hispano também. Eu tenho uma audiência um pouco forte. Eu tenho perguntas sinceras, né? Que eu vou perguntar pra pessoa do Guilherme, tá? A primeira pergunta que eu tenho pra você, dessas bem sinceras, o que foi a pior coisa que você já fez na sua vida, Guilherme? Pessoal mesmo, o que é a pior coisa que você pode falar assim? Eu tô aqui encarregado de contratar ou não você pra esse cargo. É uma situação atípica, eu acho que nunca foi vista na política, um terceiro colocado abrindo oportunidade para falar com os outros. Na final de contas, no primeiro turno, cada um terminou com o mesmo percentual de votos, praticamente. E parabéns pela coragem, né? Porque você vir aqui é bem corajoso. Eu espero que o Nunes também tenha essa coragem logo em seguida e tá aberto aí para ele. O que é a pior coisa que o Nunes já fez como pessoa? Cara, que o Nunes já fez, é difícil dizer, porque foram muitas coisas ruins que ele já fez na vida. Mas então eu entendi tua pergunta. Cara, eu não me arrependo, Marçal, de nada do que eu fiz na minha vida. Eu tive um caminho de tocar desde moleque para lutar pelas pessoas que mais precisam, sair da casa dos meus pais, que são médicos, fui lutar junto com as pessoas que não têm casa, com as pessoas sem teto. Sei que muita gente questiona essa história, mas se pesquisarem vão ver. Eu nunca me acovardei, sempre lutei com as pessoas que mais precisavam. Eu não me arrependo de nada do que eu fiz, cara. Por isso teria dificuldade de dizer a pior coisa que eu já fiz na vida, porque não tenho nenhum grande arrependimento em relação à trajetória que eu segui, que foi sempre de acordo com a minha consciência. Tá, então significa que se você fizer uma coisa que os paulistanos não aprovam, você não vai arrepender, então. Você vai ser um tipo de político que, se conseguir governar São Paulo, você não vai arrepender das coisas que você faz, então? Não, cara, se eu cometer erros na gestão pública, né, certamente eu me arrependerei desses erros. O que eu tô te dizendo é que eu não tenho arrependimento do que eu fiz até agora na minha trajetória, tanto na minha vida pessoal como na minha vida política. A primeira vez que você direcionou a palavra para mim foi no Conselho de Ética. Você arrepende, por exemplo, de ter aceitado o convite de ser relator naquele negócio do peculato lá na Câmara do Janones? Porque, como relator, você acabou deixando ele passar. Mas, pelo menos até aceitado o convite, você não precisaria ter aceitado. Você arrepende de ter aceitado o convite ali na conjuntura na pré-candidatura para ser candidato a prefeito de São Paulo? Eu não me arrependo. Acho que você me dá a oportunidade de falar um pouco sobre esse caso. Cara, ali você sabe que no Conselho de Ética houve um sorteio. Não fui eu que fui atrás do caso e tal. Eu fui sorteado para poder relatar o caso. E fui ver o caso e estudar os precedentes no Conselho de Ética. E você tinha ali, no Conselho da Câmara, vários casos de deputados que cometeram uma série de crimes, ou eram suspeitos de uma série de crimes,
e que não foram sequer julgados pelo Conselho de Ética, porque isso aconteceu antes do mandato parlamentar atual, antes da atual legislatura. Então, se esse era o critério do Conselho de Ética para vários outros casos, pau que bate em Chico tem que bater em Francisco, não pode ter diferenciação. Ali eu não absolvi o Janones. Ali, o que eu disse é que o Conselho de Ética tinha um critério para poder julgar as pessoas e que esse critério que foi utilizado para outros deputados tinha que ser utilizado também no caso do Janones. E repeti, naquele dia, e sempre que fui perguntado o seguinte, rachadinha para mim é crime? Se a Polícia Federal constatar que o Janones cometeu rachadinha, que ele seja preso, assim como qualquer outro caso de rachadinha, como o do Flávio Bolsonaro, que é investigado por isso. Eu não passo pano para ninguém, Marcão. Emissão das provas lá, a pergunta foi a questão de, mesmo sendo sorteado, você poderia falar não, né? E a relatoria cair para outro deputado. Deixa eu te fazer outra pergunta. O que seria de São Paulo e do Brasil se não tivesse as empresas? Você sabe responder isso nesse processo seletivo aqui? Claro. Veja só. Vamos tirar de empresa. O que seria o Estado, São Paulo, e o que seria o Brasil? Veja só, cara. A gente vive num país capitalista. São Paulo é a cidade mais pujante economicamente desse país. E, portanto, as empresas têm um papel decisivo num país capitalista, que é poder gerar empregos para que as pessoas possam trabalhar. Essa ideia de que eu ou a esquerda sejamos contra empresas não é uma ideia verdadeira. Aliás, um período em que as empresas mais prosperaram e tiveram lucro foram em governos como o do Lula, em que o país teve crescimento econômico importante. O que eu não concordo e não admito é que empresas entrem no poder público para poder apenas ter o seu lucro e prestar um serviço muito ruim para a população. Eu tenho dado exemplo, nesse embate eleitoral, Marçal, do caso dos cemitérios, do serviço funerário aqui em São Paulo. O Ricardo Nunes, no governo dele, privatizou os cemitérios. O resultado disso é que as pessoas hoje não conseguem enterrar seus entes queridos. Teve um caso semana passada, que foi noticiado pela imprensa, de uma moça de 23 anos de idade que morreu de pneumonia, ficou 3 dias para ser enterrada porque a família não tinha R$750 para pagar o caixão social. E quando foi enterrada, quando a família conseguiu esse dinheiro, não teve lavagem do cadáver nem maquiagem, porque esse era um custo a mais. Esse tipo de coisa eu não admito. Empresa aqui em São Paulo, pegando o caso da prefeitura, que trabalha com a prefeitura e faça o trabalho sério, vai ser valorizada no meu governo. O que não pode ter é aqueles que queiram apenas ganhar e prejudiquem a população com isso. Você acredita na prosperidade? Lógico que eu acredito. A sociedade que eu luto... Então por que você está 20 anos morando no mesmo lugar, aparentemente não prosperou? Você era um cara que teve instrução em boas escolas, teve o pai, né? Eu acho que seus pais são médicos. Como é que você acredita numa coisa que você não vive? Porque o salto que você tem patrimonial, se você for olhar, ele é desde quando você virou deputado. Como é que você pode lutar pela prosperidade, sendo que isso não aconteceu na sua vida? Só depois que você entrou para ter um cargo público que você teve... Eu sei que às vezes a headline assusta, mas desde quando você virou deputado, você teve um aumento de 800 e poucos % de... Segundo notícia, né? Eu não conheço o patrimônio, mas segundo notícia... Posso? Se você me permitir dar o tempo até de explicar isso aí, eu acho que as pessoas vão poder entender melhor, né? Mais do que uma headline. Vê só, eu trabalhei minha vida toda como professor. Antes de me formar, já estava no último ano da faculdade de filosofia, fui dar aula numa escola estadual chamada Maria Auxiliadora, e desde então trabalhei como professor nos últimos 20 e tantos anos. Professor, cara, é uma profissão que não dá dinheiro. É uma profissão que você faz por vocação, por acreditar. Eu me considero uma pessoa próspera trabalhando como professor, porque fazia o que eu gostava, porque nunca passei necessidade, a minha família nunca passou necessidade, sempre pude ter um padrão de vida compatível com o que eu ganho, né? Então, a prosperidade, Marçal, para mim, não é apenas os cifrões que as pessoas têm na conta bancária, né? Eu acho que as pessoas que entendem prosperar dessa forma têm todo o direito. O que eu defendo, e estou na política também para isso, é para que todo mundo possa prosperar, cada um do seu jeito. Eu me considero uma pessoa próspera. Me considero uma pessoa próspera porque, para mim, diferente de muitas famílias em São Paulo, não falta nada. Minhas filhas nunca tiveram nenhuma carência e sempre vivi do meu trabalho. Sobre essa coisa do aumento patrimonial, a headline só esconde o seguinte: a minha casa, que é essa aqui de onde eu estou fazendo a nossa live, a nossa sabatina, ela não estava no meu nome. Isso não tem nada a ver com o meu trabalho como deputado federal. E eu transferi ela para o meu nome no final do ano passado, dividido, do meu nome e da minha esposa. E, portanto, declarei no meu imposto de renda um patrimônio que não estava no meu nome e passou a estar no meu nome. Esse foi o meu aumento patrimonial do que se diz, né? Não tem a ver com o meu salário de deputado, que eu sigo usando como usava o meu salário de professor para poder sustentar minha família. Então você concorda que o empreendedorismo liberta as pessoas?
Eu concordo que as pessoas que sigam pelo caminho de empreender e consigam prosperar do seu jeito precisam ser valorizadas pelo Estado e pela Prefeitura. A Prefeitura não pode aparecer para quem empreende só para cobrar boleto, como acontece hoje. Pergunte, eu tenho conversado com muitos pequenos comerciantes, tenho conversado com muitos jovens empreendedores da periferia, e hoje a Prefeitura aparece mais para dificultar a vida dele do que para dar um empurrãozinho, né? Eu, como prefeito de São Paulo, já assumi vários compromissos, Marçal. Um deles será criar a Agência Municipal de Crédito, com juro subsidiado, para poder ajudar esse empreendedor a ter um empurrãozinho, a poder seguir o seu trabalho. Outro deles é criar o Acredita Mulher, para poder ajudar a mulher, a manicure, a esteticista, a salgadeira, a poder tocar o seu trabalho, né? A Prefeitura não vai aparecer só para cobrar boleto, como é hoje na gestão do Ricardo Nunes. Vai aparecer para ajudar. Então, como é a empresa? Porque se você concordou que o empreendedorismo liberta, a gente precisa libertar o povo, né? Quem quer ser funcionário público, que seja funcionário público. Quem quiser ser funcionário privado, que seja funcionário. Mas o que mais gera imposto, o que mais gera emprego, o que mais gera inovação, o que mais gera crescimento num país é empresa. Não é um empresário. Empresário é a pessoa que tem CPF e que vai lá e arruma um CNPJ para pôr nas costas, né? Parece que é até uma vantagem o cara, mas na verdade a maior parte das empresas não tem nem lucro no Brasil. E o cara sofre para fazer. Eu quero, nesse recrutamento e seleção, saber o seguinte: você realmente acredita que o governo tem que estimular o trabalhador a virar empreendedor? Sim ou não? Marçal, aquele trabalhador que queira virar empreendedor, o governo tem que dar oportunidade para ele. Não tenha dúvida disso. Agora eu vou te dar um exemplo muito objetivo. Você falou de empresas. Teve uma coisa que tanto eu, como você, como a Tabata, com as nossas diferenças ideológicas, defendemos no primeiro turno. Coisa que o meu adversário agora não fez. Que foi levar empregos para a periferia, né? Já tinha na minha proposta, no meu programa de governo, a Prefeitura dar incentivos para empresas poderem gerar empregos na periferia para o trabalhador. Pega um exemplo. Você tem hoje uma concentração de empregos na região central. Você vai lá na Barra Funda, que é o distrito que tem mais emprego por habitante, tem 700 empregos para 100 moradores. Você vai lá em Cidade Tiradentes, que é o que menos tem 3 empregos para 100 moradores. Mais de 2 milhões de pessoas saem todo dia de manhã da Zona Leste para ir para o centro trabalhar. Eu tive conversando com vários empresários ao longo dessa campanha. Um deles foi o setor de call center. Sabe o que eles falaram para mim, Marção? Que vários call centers estão se mudando de São Paulo para capitais do Nordeste, porque João Pessoa, por exemplo, a capital lá da Paraíba, botou o ISS a 3%, e aí para eles fechou a conta e valorizou. Eu perguntei para eles, se eu botar o ISS a 3% em Cidade Tiradentes, ou no Grajaú, no Itaim Paulista, vocês vão? Eles falaram na hora. Para mim é muito mais fácil mudar a operação para um outro bairro do que mudar para um outro estado. Então, uma das coisas que está no meu programa de governo é aproximar o emprego de onde moram as pessoas. E para fazer isso, não basta a iniciativa pública, é dar incentivo para que o empresário, seja com ISS, seja com IPTU, que são os impostos que a prefeitura tem, dá o incentivo para que esse empresário possa se estabelecer lá. Ele não vai por caridade, ele vai pelo ganho dele. E se a prefeitura der esse incentivo, ele vai. E é isso que eu vou fazer como prefeito de São Paulo. Porque não ganha só o empresário, ganha o trabalhador que não vai ficar 2 horas no ônibus lotado, atravessando a cidade, vai poder trabalhar perto de casa. Então eu, como prefeito, a partir de 1º de janeiro do ano que vem, não vou ter nenhum problema para trabalhar em conjunto, em parceria com aqueles empresários que queiram também contribuir para o bem da cidade. Esse é meu propósito. Ó, o pessoal que tá assistindo, aperta o like aí, chama o Nunes, inclusive. Eu acho que a única coisa que o político tem medo, de verdade, é do povo. Então chama o Nunes, que a minha intenção aqui é entrevistar no mesmo nível que eu tô entrevistando o Guilherme. Para vocês que às vezes estão furiosos aí comigo, o Marçal não tá batendo no Guilherme. Eu fiz de tudo da campanha. Eu não tá valendo mais a campanha, eu fazer algo, né, pra tocar o terror na vida de ninguém aqui, mas eu tô aberto a fazer entrevista. Eu gostaria que o Nunes, eu sei que você tá assistindo aí, que você e seu time tomasse a decisão de entrar logo em seguida, pelo respeito, né, da quantidade de votos que eu tive aí. Eu tô aqui em Roma, eu poderia virar as costas aí, mas eu tô aqui, humildemente, fazendo essas perguntas, né, preparei perguntas para você também. Se às vezes você estiver preocupado, não vou tocar em nada de pejorativo, quero mostrar a lucidez mesmo, que tem muita paixão na política. Então, quem tá assistindo, escreve aí, chega aqui, Nunes, cola aqui, Nunes, eu não quero agir com desrespeito, nem com lacração, inclusive. Isso aqui, pra quem não sabe, eu sou entrevistador também, eu tenho um canal de entrevistas, sei lá, acho que eu devo ter feito mais de 300 entrevistas, e eu gosto de tirar as respostas das pessoas. Ô, Guilherme, conta pra mim, como é que você vai fazer, dá 3 soluções aí que aumenta a receita do Estado sem aumentar imposto e taxa. Você tem essa solução aí? Tenho sim, Marçal. Uma delas é poder garantir que a prefeitura tenha mais inovação para fazer a cobrança da dívida ativa.
né? Você tem hoje mais de 150 bilhões de dívida com a prefeitura. E você tem poucos procuradores da Fazenda da prefeitura fazendo a cobrança dessas dívidas. Você pode implementar métodos como outras metrópoles do mundo têm, inclusive com o uso de inteligência artificial, para poder facilitar a cobrança dessas dívidas e a prefeitura ter isso sem aumentar R$1 de taxa. Uma outra coisa que é importante é melhorar a qualidade do gasto público, cara. São Paulo hoje não precisa aumentar imposto, não. O orçamento é de 112 bilhões de reais. É o maior orçamento da história da cidade. O problema não é falta de dinheiro, é falta de prefeito, falta de planejamento. Se você direcionar melhor o gasto público, você consegue garantir que a política pública seja eficiente na ponta, a saúde seja melhor, a educação seja melhor, o transporte seja melhor, sem que custe isso R$1 no bolso de ninguém a mais. E tem, só se me permite a terceira coisa, você me perguntou 3, só falar da terceira que eu acho que é muito importante. A terceira, só para te corrigir, que aí você vai ter que falar mais 2, se for o caso. A primeira que você falou de cobrar dívida ativa, a dívida é imposto atrasado. Então não é uma solução de gerar receita para o Estado sem imposto. A dívida ativa, 150 bilhões que você informou, é dívida que está atrasada. Eu entendi que é uma solução para fazer isso, mas continua sendo um imposto. Se você quiser trazer mais algum. Vamos lá, não, só para a gente corrigir, isso aqui não significa aumentar imposto, né? É uma dívida que já está inscrita, que não cabe ao prefeito que entrar, o prefeito nem poderia falar, essa dívida não existe mais. É um passivo que já está lá por determinações legais e cabe à prefeitura cobrar. Agora, a terceira coisa, eu acho que ela é a mais importante, Marçal, é não desviar dinheiro público, cara. Hoje nós temos na Prefeitura de São Paulo alguém cheio de suspeitas. Máfia de creche, teve, cara, uma coisa que eu não acreditei quando eu vi, foi das armadilhas da dengue. Pode parecer pouco para as pessoas. A armadilha de mosquito da dengue. Pediu um favor, mas... Ô Guilherme, vamos manter o nível aqui. Eu foco as perguntas, eu tô te entrevistando. Não entra nesse jogo, que eu posso fazer mais perguntas. E aí, para manter o nível aí do que a gente combinou, né? Focar no seu perfil, para você, o povo te contratar ou não. Eu sei que às vezes... Mas claro, cara, mas falar que eu não vou fazer corrupção, eu vou combater a corrupção dentro da prefeitura, é a principal resposta de como fazer o gasto público ir para o lugar certo, a prefeitura ter dinheiro para fazer as coisas, sem mexer R$1 no bolso das pessoas. É importante ter isso em mente. Isso não é baixar o nível, não, é trazer fatos para o nosso debate. Fatos que, inclusive, são públicos e divulgados. Né? Também tem que receber porrada e tudo, mas a proposta dessa entrevista não é essa. Me dá só a ideia brilhante, porque até agora eu não percebi a ideia do gerar receita sem mexer com o imposto. Tem essa solução ou não? Cara, não existe bala de prata em caixa público, não. Existem medidas que têm que ser tomadas para melhorar aquilo que já tem. Eu citei para você 3 medidas que melhorem. Agora, é importante, Marçal, porque esse diálogo é entre nós dois aqui, mas como você colocou no início da tua fala, esse diálogo também é com mais de 1.700.000 pessoas que apostaram em você, que votaram em você no primeiro turno. E eu sei que muitas dessas pessoas estão cogitando no próximo domingo votar no Ricardo Nunes, até por razões ideológicas e tudo mais. Mas é importante que essas pessoas que estão assistindo a gente agora ou vão assistir a gente depois, saibam que se fizerem isso, vão estar votando em alguém, cara, que é um covarde, que foge de discussão, que foge de debate, que fugiu de estar aqui, que fugiu de perguntas incômodas como essa ao longo de toda a campanha, feitas não só por mim, feitas por você, feitas pela Tabata, feitas pelo Datena, feita por outros candidatos. Então é importante as pessoas terem isso em mente quando forem para a urna no domingo, né? O que você responde de imediato para as pessoas que estão falando que você está copiando aí o estilo do Pablo Marçal? Eu vi algumas notícias, eu tenho um clipe aqui que desde 1º deixa eu ver, acho que é 1º de abril, já saíram 80 mil notícias, aí fica recebendo o tempo inteiro, eu vi lá, Boulos está copiando as ideias do Marçal. O que você tem a responder sobre isso? Cara, teve uma ideia sua que eu admiti publicamente na campanha e assumi que foi das escolas olímpicas. Sabe por quê, cara? Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer uma ideia boa do meu adversário se ele for adversário político. Isso é ter cabeça pequena. Por exemplo, o Ricardo Nunes, inclusive, acertou numa ideia. Foi uma das poucas coisas boas que ele fez no governo, foi o da faixa azul de motocicleta. E me perguntaram no debate, um jornalista perguntou, você estava lá, o que eu faria? Eu falei, eu vou manter e vou ampliar. Porque eu não tenho nenhum problema em reconhecer ideia boa e não vou ficar com birrinha, porque é a ideia é do adversário. Agora, quando falam em dialogar com esse eleitor, em posições que você tinha, nós temos que lembrar uma coisa, Marçal. Quem votou em você no primeiro turno, votou porque não estava satisfeito com a cidade como está. Votou para mudar. E eu entendo a indignação do eleitor que votou em você. Do cara que queria, falou, pô, esse sistema podre que vem desde o Dória, vamos mudar, o Centrão. O que eu estou enfrentando nesse segundo turno é essa mesma turma. O Centrão se juntou para tentar impedir a mudança em São Paulo, que está representada aqui pelos 50 no domingo que vem. É isso que está em jogo.
Uma parte da imprensa entendeu, nesse diálogo que eu estou fazendo com o seu eleitor e com a cidade como um todo, uma parte da imprensa entendeu isso como repetição de método e tal. Mas tem uma coisa muito comum. Eu defendo a mudança e quem votou em você também votou defendendo a mudança em São Paulo. O que é que essa rejeição sua é absurda? O que você acha que é? Umas 2, 3 coisas que bate na cabeça do paulistano e o paulistano fala assim, não dá pra engolir esse cara. Cara, rejeição, ela tem a ver com 2 coisas. Tanto a minha quanto a tua, também no primeiro turno. Rejeição tem a ver com tomar lado, e eu nunca tive medo de tomar lado. As pessoas podem me criticar pelo que for. Podem concordar ou discordar das minhas ideias, mas elas sabem quais são as minhas ideias. Eu nunca fiquei em cima de muro, nunca fiquei escondendo, tendo 2 palavras. Então, isso é parte da rejeição. Quando você toma lado, toma partido, você ganha de um lado partidários que concordam com você, e você ganha do outro lado haters, pessoas que não gostam de você. Isso é da vida, é da política, de quem não vai conforme o vento. Sabe quem tem menos rejeição no Brasil? É o Centrão, porque nunca toma lado e está em todos os barcos. Agora, a rejeição tem a ver com uma outra coisa também, Marçal, que é muita mentira que contam, né? Quando me atacam de todos os lados, né, inventando mentiras sobre a minha trajetória, sobre as minhas posições, sobre a minha vida pessoal, nem sempre a verdade chega com a mesma velocidade que a mentira. Eu tive esses dias, cara, dialogando com muita gente na cidade inteira, né, indo para regiões, dormi na Brasilândia na segunda, depois no Grajaú na terça, em São Mateus na quarta, e fui conversando com as pessoas na rua. Fiz um exercício que não era, sabe, campanha e tal. Era ir lá, chegar na frente da casa da senhora, chegar na praça pública, abordar, ouvir coisa que eu gostava e que eu não gostava. E várias pessoas vieram dizer coisas pra mim, falando, pô, Boulos, é porque você nunca trabalhou? Aí eu perguntei, pô, cara, você acha que professor não é um trabalho? E fui falando onde eu trabalhei. Outro dizia, pô, Boulos, porque você invadiu casa? Aí eu dizia, poxa, explicava como é que era a atuação do movimento social e que eu nunca invadi nenhuma casa. E outros iam por esse caminho, você não fez nada como deputado, que é a propaganda que meu adversário está botando na televisão. Eu explicava o que eu fiz como deputado. E quando isso chegava nas pessoas desse jeito, a gente conseguia quebrar a rejeição e virar voto. Tá bom, então me fala uma coisa. Se caso o eleitor falar, não, a gente vai dar uma chance pro cara desse. Vai acabar com as invasões, então. Você pode afirmar isso. Vai acabar as invasões, aquilo que você vai criar algum tipo de política pública até para aquilo que já está invadido resolver. Você dá essa certeza pro povo ou não? Sabe por que eu dou essa certeza, Marçal? E já disse isso em outras oportunidades? Pelo seguinte, cara. Eu conheço o movimento social de moradia por dentro. Tive 20 anos lá. Movimento social de moradia só faz ocupação de terreno abandonado, e é importante dizer, não é invadir casa de ninguém, é terreno que está ilegal e por aí vai. Só faz isso quando não tem política habitacional, cara. Eu vou fazer o maior programa de moradia da história dessa cidade. Isso é compromisso meu de vida, não é conversa de campanha. É o que eu fiz minha vida toda. E aí não vai ter ocupação quando você tem o governo trabalhando para ter moradia. Outra coisa importante que você trouxe é das áreas que já estão ocupadas. Cara, periferia, e não é só aqui em São Paulo, não. Periferia no Brasil todo, como o Estado, e aqui eu tô falando do Estado em geral, tá? Governo federal, estadual, municipal. Ao longo da história, poucas vezes teve política de moradia. Pega São Paulo, você teve uma imigração de nordestinos, de gente de várias partes do país, foram se estabelecendo. Vim aqui atraído pela ideia de oportunidade, de ter emprego, de melhorar a vida. Essas pessoas não tinham uma política, elas iam lá, fazendo favela, construindo loteamento irregular. Isso está há muitos anos. Você tem que ter uma política de regularização. E eu vou fazer um programa de regularização fundiária inovador para dar o título de propriedade para essa pessoa, para garantir que é dela, essa pessoa que investiu. Agora tem um último ponto disso, só se me permite, tem um último ponto disso que eu queria mencionar. Para depois, eu vou ser eleito prefeito de São Paulo, para depois você não me cobrar, né, nessa coisa de invasão. Tem um tipo de invasão que tem acontecido em São Paulo que não tem nada a ver com o movimento social. Essa eu vou ter que combater duro. É invasão de loteamento clandestino ligado ao tráfico de droga nas periferias da cidade, que os caras vão lá, invadem, desmatam, exploram a pessoa que está lá, o necessitado, a família, vende o lote, ganha dinheiro com isso, e está acontecendo hoje debaixo do nariz do prefeito, inclusive com esquema na fiscalização de subprefeitura. Essa aí, cara, bandido que usa o sofrimento do povo para ganhar dinheiro, esses, se vierem no meu governo fazer isso, não vai ser a mamata que tem sido do Nunes, não. Nós vamos para cima. Educação financeira nas escolas. Aqui na Europa, mais de 70% das pessoas investem, que aprende finanças desde pequeno. Nos Estados Unidos é mais de 50%. No Brasil é menos de 3% do Brasil é investidor. Me explica que tara que é essa que a esquerda, a extrema esquerda tem de não deixar, sempre reprovar, tanto no parlamento como nas assembleias legislativas, nas câmaras municipais, essa questão do ensino financeiro. Você vai apoiar isso? Ensino financeiro na escola pública, para as pessoas ganharem independência? Sem papinho. Cara, eu não tenho nenhum problema com educação financeira dentro do currículo escolar.
nenhum problema. Né? Nós temos que ver qual é a idade certa para entrar isso, porque a prefeitura cuida desde a creche até o 9º ano. O ensino médio, você sabe, é responsabilidade do Estado. Então você ter matérias como educação financeira, você ter matérias curriculares, como educação ambiental, que é muito importante, ensinar a meninada a fazer reciclagem de lixo, que São Paulo hoje enterra 98% do seu lixo, a partir da escola, para levar isso para sua família em casa. Eu não tenho nenhum problema da gente abrir o currículo e ligar o currículo mais com a vida das pessoas. Hoje, eu como professor vivi isso. O aluno, cara, tem um currículo muito fechadinho ali, que quando ele sai do muro da escola, ele não vai usar mais da metade daquilo que ele aprendeu. É um currículo muito ossificado, muito que não foi alterado. Eu defendo mudanças curriculares para ligar o currículo da escola, que a criança e o jovem aprende na escola, com a vida que ele vive lá fora. Nos próximos 20, 30 anos, mais de 300 profissões vão deixar de existir. Então, assim, eu não vejo a esquerda deixando colocar educação financeira e vice sabonetando a resposta aí. Não tem ensino de não, pô. Falei que o que eu defendo foi direto e reto. Aqui não tem sabonete, não. Aqui é papo reto. E o paulistano falar, vai ser o Boulos. Aí você vai colocar educação financeira na escola. Vai ter educação financeira, vai ter educação ambiental. Só o que eu quis dizer para você é que, para mim, a questão não é apenas a educação financeira. É a gente conseguir garantir um currículo mais próximo da vida real das pessoas, o que inclui educação financeira. Tá, tem 400 mil pessoas assistindo no YouTube e eu faço o apelo mais uma vez pro Ricardo Nunes. Vou conduzir a entrevista, que eu sou entrevistador, né? Eu tenho meu programa Marçal Talks, já entrevistei mais de 300 pessoas, sem contar podcast e tudo. Deixa eu te falar. Nunes, assim como uma pesquisa fala que você tá com a maior parte do eleitorado que votou em mim, eu acredito que você não poderia virar as costas para as pessoas aqui. Vou tratar com o maior respeito. Tem gente indignada aqui. Por que você não chama ele de Boulos? Porque eu fiz um compromisso de tratar com extremo respeito todos os entrevistados aqui. Talvez esse momento seja um momento histórico na democracia brasileira, onde, de fato, né, a esquerda e a direita. Eu sou de direita, esse cara é de esquerda, e eu estou aqui e propus um debate aberto. Na verdade, não é um debate, você está quebrando, mostrando carteira de trabalho para ele, fazendo um monte de coisa. Isso aqui é uma sabatina e eu estou na situação de entrevistador. Eu sei que às vezes é difícil algumas pessoas entenderem isso, só que eu senti de contribuir, né, nessa reta final. Agora, o que não dá para entender é por que o povo me cobra, alguns estão me cobrando, vamos declarar apoio, o cara não está com a conta de vida. É assim, põe a consciência. Eu quero entrevistar os dois desafios. O Guilherme foi o primeiro a topar, a equipe do Nunes está com o link aberto para entrar. Eu faço a sua mais uma vez. Escreve assim, vem do Nunes, escreve isso. Não é para cair rápido. Eu estou sendo claro aqui com as perguntas. Fiz muitas perguntas, mais de 50 perguntas aqui para o Guilherme. E fiz as perguntas do Nunes. Gostei do número de perguntas, viu, Marçal? Gostei do número de perguntas que você fez, ó. Mais de 50. Pode ficar com 50, que aí o pessoal vai apoiar o Nunes, não. Eu vejo que você é um cara que, assim como tem Lula e Bolsonaro, vai ter um tal de Guilherme Pablo nos próximos 30 anos. Isso me incomoda, você acredita? É um sentimento que eu tenho. Se de fato, eu sei que você não vai responder com precisão isso, é questão até mental sua agora até o final de semana, mas você imagina, esses próximos, quantos anos você tem? 42. Eu tenho 37. Você imagina 30 anos esse debate aí, tipo, o Lula chegou no final, o Bolsonaro chegou no final, mas está inelegível. Você já pensou que o cara que... Eu tô na condição de entrevistador, tá bom? Vou tirar uma vantagem dela aqui. Você já pensou em disputar a eleição de governo, de presidente da república, assim, com um cara de direitas, que vai te atormentar a vida inteira ou não? Os próximos 30 anos, já chegou a pensar isso ou não? Marçal, deixa eu te falar uma coisa, cara. Aqui tem uma expressão que a gente usa em São Paulo, que é uma expressão de nordestino. Minha mãe é paraibana e me ensinou ela desde criança. Eu não sou filho de pai assustado. Quando você diz um negócio desse, é que você tá pronto para qualquer embate. Adversário a gente não escolhe, cara. Na campanha, na vida, aparece. E a gente tem que estar preparado para fazer um debate qualificado com qualquer adversário, independente das circunstâncias. Você tava falando agora do pessoal que tá... Até tem os apoiadores que estão questionando. Cara, o que eu recebi de questionamento de apoiador meu? Pô, o Marçal fez isso, acusou aquilo. Eu sei. Só que é o seguinte, cara. Eu sou movido por propósito. Eu não tô na política para ganhar dinheiro. Eu não tô na política para ter privilégio. Eu não tô na política pela ânsia do poder, pelo poder. Eu tô na política porque eu acho que é um instrumento que a gente tem. Por mais podre que sejam muitos dos que estão na política, para mudar a sociedade. Quando você tá numa batalha dessa, de missão, de propósito,
você vai em frente, cara. Você não escolhe adversário, não. Nem o de agora, nem o dos próximos 30 anos. É assim que tem que ser. Né? É assim que eu acredito, é assim que eu ajo, desde que eu entrei na política. Uma palavra. Eu vou te falar o nome da pessoa, você vai definir em uma palavra. Bolsonaro. Cara, Bolsonaro foi um péssimo presidente para o Brasil. Um cara que zombou das pessoas na pandemia, isso é imperdoável. Fernando Henrique Cardoso. Cara, foi um cara que eu, moleque no movimento estudantil, fiz oposição a ele, né? Porque não representa as ideias que eu acredito. Né? Mas foi um cara que nos embates depois, pelo menos, ficou ao lado da democracia no Brasil. Fernando Collor. Puta, um ladrão de marca maior. Dilma Rousseff. Dilma Rousseff, uma mulher corajosa, né? Que enfrentou desde tortura na ditadura militar a depois todos os ataques que sofreu no governo. E Jesus Cristo. Jesus Cristo, acho que uma inspiração para todos nós que somos cristãos. Aliás, você me dá a oportunidade de dizer, né? Eu nunca falei de religião em campanha, cara, porque eu não acho que seja o caso, sabe? Eu acho que tem muita gente que usa a religiosidade, a fé das pessoas para ficar fazendo jogo eleitoral. Eu nunca gostei, nunca concordei disso, mas sou batizado, crismado na Igreja Cristã Ortodoxa e sigo com a minha fé, sem separar isso da política. Mas essa é a minha trajetória que eu aprendi dos meus... Se você chegou até o final desse vídeo, se inscreva em nosso canal, ative o sininho e coloque para receber todas as nossas notificações. Dê um toque no botão curtir para nos apoiar. Esse é o canal Mover Gospel e eu espero por você aqui no próximo vídeo.